Olá! A gente nem sempre para pensar nisso, mas as decisões tomadas lá em Brasília, nos tribunais superiores, têm um impacto direto no nosso dia a dia. E hoje, vamos analisar 5 julgamentos bem importantes do Superior Tribunal de Justiça. Eles basicamente mudam as regras do jogo para todo mundo, cidadãos, empresas e para o próprio governo. Vamos juntos entender o que realmente está em jogo com essas novidades. Bom, o nosso roteiro hoje está bem interessante. A gente começa falando sobre o dinheiro do PASEP, um direito de muita gente. Depois, vamos para um tema sensível, sobre reparação por injustiças do passado. Em seguida, a gente vê uma decisão sobre prazos nos processos do governo e, para fechar, 2 casos sobre impostos que mexem com o bolso. Vamos lá? Então, começando pelo que interessa a milhares de servidores públicos, o PASEP. Saiu uma decisão quentinha que define qual é o marco zero, o ponto de partida para reclamar de erros na conta. Vamos entender o que isso significa na prática? A questão aqui é bem concreta. Existe um prazo de 10 anos para entrar na justiça por algum erro na conta do PASEP. Ok. Mas a pergunta de US$ 1 milhão que o STJ teve que responder foi: quando é que esse relógio de 10 anos começa a contar? É lá na data do erro ou só a partir do momento em que a pessoa descobre o prejuízo? E aqui a gente tinha 2 teorias na mesa. A primeira, a objetiva, diz que o prazo começa a contar a partir do erro, não importa se a pessoa sabia ou não. Já a segunda, a subjetiva, que foi adotada pelo STJ, vamos dizer, mais protetiva. O prazo só começa quando a pessoa tem ciência, tem clareza do que aconteceu. Afinal, como alguém vai reclamar de algo que nem sabe que existe, não é mesmo? Tá, mas quando é que se tem essa ciência inequívoca? O STJ definiu um marco bem claro: o saque integral dos valores. A lógica por trás é bem simples, na verdade. Quando a pessoa saca todo o dinheiro, é como se o banco dissesse: olha, é isso aqui que a gente te deve. Se depois disso for encontrado um erro, aí sim o cronômetro de 10 anos começa a rodar. Resumindo a ópera do tema 1387, a regra agora é essa. Sacou todo o saldo do PASEP, a partir daquele exato dia, começa a contar o prazo de 10 anos para questionar qualquer valor na justiça. É um prazo importante para ficar de olho. Agora a gente muda de assunto para um tema de um peso histórico e emocional enorme: a reparação para as vítimas de perseguição política durante o regime militar. A justiça, nesses casos, costuma demorar, e uma decisão recente buscou, de certa forma, corrigir parte dessa demora. O centro dessa discussão é uma coisinha chamada juros de mora. O que é isso? É basicamente uma compensação pelo atraso no pagamento de uma dívida. A grande polêmica era: a partir de qual data esses juros deveriam ser calculados? E por que essa data de início é tão crucial? Simplesmente porque estamos falando de atos de perseguição que aconteceram décadas atrás. A diferença no valor final da indenização, dependendo se os juros correm desde a época do fato ou só a partir de uma decisão judicial recente, bem, é gigantesca. Para decidir isso, o STJ se baseou numa regra que já existe há muito tempo, a súmula 54. Ela diz que quando o dano não vem de uma quebra de contrato, que é exatamente o caso da perseguição política, os juros têm que ser contados desde o momento em que o prejuízo aconteceu. Simples assim. Então, a decisão final do STJ no tema 1251 foi categórica. Para que a justiça seja de fato feita, mesmo que com atraso, a compensação tem que ser completa. Isso significa que os juros de mora são calculados desde o dia do ato de perseguição e não de uma data mais recente. Agora, saindo um pouco dos direitos individuais e entrando no funcionamento da máquina pública, quem nunca ouviu falar de um processo administrativo que parece que nunca acaba? Pois é, a próxima decisão fala exatamente sobre isso, um limite para a inércia do governo. O nome técnico é prescrição intercorrente. Traduzindo, digamos que o governo aplica uma multa e abre um processo. Se esse processo ficar esquecido numa gaveta por anos e anos, ele pode ser simplesmente arquivado? A questão é se existe um prazo para o governo se mexer depois que o processo já começou. E a resposta do STJ foi um verdadeiro lembrete sobre a separação dos poderes. Basicamente, o tribunal disse o seguinte: olha, não cabe ao juiz criar um prazo que não está na lei. Isso é papel do legislador. Portanto, a conclusão é que se não houver uma lei estadual ou municipal específica criando esse prazo de prescrição intercorrente, o processo não pode ser extinto só porque ficou parado. Chegamos agora a um tema que interessa a todo mundo: impostos. 2 decisões importantes que trazem mais clareza sobre o cálculo do IPI e do Imposto sobre Heranças, o que é ótimo para a segurança jurídica de empresas e pessoas físicas. A primeira briga foi sobre o IPI, o Imposto dos Produtos Industrializados.
As empresas tentaram usar um argumento que já tinha dado certo em outro caso famoso, a chamada tese do século. A ideia era excluir o valor do ICMS da conta do IPI. Será que colou? A resposta do STJ foi um sonoro não. E por quê? Como a gente vê na tela, o tribunal fez uma distinção técnica mais fundamental. Para PIS e COFINS, a base de cálculo é faturamento. Para o IPI, é valor da operação. São conceitos diferentes na lei. Portanto, a regra de um não se aplica ao outro. Moral da história, o ICMS continua dentro da base de cálculo do IPI. E agora, o ITC-MD, o Imposto sobre Herança e Doação. Funciona assim. Quando alguém recebe um imóvel, precisa declarar um valor para pagar o imposto. A dúvida era, e se o fisco achar que aquele valor declarado está muito baixo, ele pode simplesmente reavaliar o imóvel por conta própria? O STJ colocou os pingos nos is. O caminho é este. Primeiro, o contribuinte declara o valor. Segundo, o fisco analisa. Se houver qualquer suspeita de que o valor está defasado, o fisco tem sim o poder de iniciar um processo formal para definir o valor justo de mercado. Isso não é uma invenção, está previsto lá no Código Tributário Nacional e serve como uma proteção contra a sonegação. Ok, passamos por 5 decisões, temas bem diferentes, né? PASEP, anistia, processo administrativo, impostos. Mas o que tudo isso tem em comum? Qual é o grande recado que fica? O fio condutor que amarra todas essas decisões é a busca por segurança jurídica. Ao estabelecer marcos claros, definindo o começo e o fim de direitos e obrigações, o STJ torna as regras do jogo mais previsíveis. E saber como que se pode contar é fundamental para todo mundo, de cidadãos a empresas, para poder se planejar e confiar no sistema. No fim do dia, o grande objetivo é esse: fortalecer as nossas instituições. Decisões como essas, que se tornam precedentes e devem ser seguidas por outros juízes, ajudam a construir um sistema de justiça mais sólido, mais justo e, principalmente, mais eficaz para todos. E fica aqui a reflexão final para a gente. Como é que essas novas regras, agora mais claras e definidas, acabam moldando a nossa relação com o Estado? Cada decisão dessas ajusta um pouquinho essa balança de poder e de responsabilidades. É algo para a gente pensar. Obrigado pela companhia nesta análise